Agora, um assunto que sempre gera muita dúvida, debates e principalmente mitos é as regras para o cálculo de cobrança da pensão alimentícia. Esse é o nosso assunto no Direito na Prática. Muita gente ainda acredita, que existe um valor fixo ou uma porcentagem única definida em lei para todo mundo. Mas a realidade jurídica é bem diferente. Para explicar como funciona esse cálculo, quem tem direito, o que acontece em caso de inadimplência, hoje nós recebemos aqui no estúdio a advogada Isabela Ferreira. Bom dia, Isabela. Seja muito bem-vinda, viu? Esse, de fato, é um assunto que gera muitas dúvidas, A gente está falando de um teto que antes era de 30%, geralmente, ali as pessoas acreditavam que era 30%, mas não é bem assim. Isso mesmo. Bom dia, Ingrid, bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Existe um mito de que o valor da pensão alimentícia é limitado ou está ali vinculado a 30% do salário mínimo ou 30% dos rendimentos daquela pessoa que tem o dever de pagar. Mas, na verdade, não existe um valor fixo a ser pago. É considerado, é feito o equilíbrio na hora do julgamento, e é considerada a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Não necessariamente tem um percentual fixo a ser pago. Vai ser analisado caso a caso, tanto a necessidade quanto a possibilidade, para se fixar um valor que seja ideal para o caso. E aí também depende como é a vida dessa criança, por exemplo. Eu já falando de criança e de adolescente, mas depende muito de como é a vida dela, o custo de vida dela também, isso influencia? Isso, apesar do nome ser pensão alimentícia, vai muito além dos alimentos propriamente ditos. Vai incluir moradia, vai incluir lazer, vai incluir educação. Todos os custos que rodeiam a vida daquela criança ou daquele adolescente vão estar incluídos ali no valor da pensão alimentícia. Então, o cálculo vai levar em consideração, geralmente a gente diz que existe, para facilitar o cálculo dessa pensão alimentícia, a gente pede uma tabela mesmo dos custos daquela criança. Quanto é que ela gasta mensalmente com alimentação, com moradia, com lazer, com educação, plano de saúde. Então, por exemplo, se os pais se separam e aí a mãe mora de aluguel, ela também coloca esse percentual. É dividido o quê? Pelas pessoas da casa? Isso. Geralmente, por exemplo, se está só a mãe e a criança, a responsabilidade com a moradia da criança é de ambos os pais. Vai dividir ali 50% para cada um. Se existem mais membros naquela casa, aí a gente tem que ampliar melhor o cálculo para o pai ou a pessoa que saiu daquele lá pagar o que seja justo de acordo com o dever que ele tem de prestar a pensão alimentícia para o filho que continua morando lá. Se ele não tiver, por exemplo, um emprego formal, se ele for um autônomo, não tiver como declarar, como é que isso é feito? A inexistência de um vínculo formal por si só não vai impedir, não vai obstar que ele seja cobrado sobre pensão alimentícia. Inicialmente, a ação deve ser direcionada ao genitor, ao pai. Mas existem situações que realmente aquele pai, aquela mãe não tem condições de fazer o pagamento da pensão alimentícia. Já se entrou com ação, já se verificou que ele não tem condições, não tem nenhum vínculo formal, nem tem como chegar a alguma fonte de renda, por exemplo, fazendo pesquisas nas contas bancárias dele, através do processo, não se chega a um valor que ele possa prestar mensalmente. Então, a gente pode recorrer à obrigação subsidiária, que seria no caso dos avós. Depois de tentar executar o pai a pagar esses alimentos, a fixar esses alimentos, não teve êxito, os avós têm uma condição, pode ir atrás dos avós para fazerem essa prestação de forma subsidiária. Mas só lembrando, o fato de não ter um emprego formal não tira da responsabilidade desse genitor de estar aí pagando essa pensão alimentícia. Não. O fato de não ter emprego formal não exime ninguém de pagamento de pensão alimentícia. E às vezes as redes sociais podem servir como prova, porque tem muita gente que não tem aí, coloca o nome... Tem empresas, mas colocam no nome de terceiros. E aí as redes sociais podem contar como prova? Porque às vezes tem gente que fica ostentando aí nas redes sociais, Isso acontece muito, Ingrid. No direito de família, na ação de alimentos, a gente usa muito a teoria da aparência. São aqueles casos em que geralmente a pessoa chega na audiência, chega no processo judicial, mostrando uma condição diferente da que expõe e ostenta nas redes sociais. Aí aquilo que a pessoa posta nas redes sociais serve como prova de que ela está ostentando, está mostrando uma vida diferente daquela que ela informou no processo. E há uma incoerência ali e há uma cobrança realmente. Se você não tem essas condições, como é que explica essas postagens nas suas redes sociais? Entendi. Agora vamos lá, tem pai, genitor, que tem mais de uma família. E às vezes é separado dessas mulheres. Como é que fica nessa questão desse cálculo? Porque tendo 2 filhos de mulheres diferentes, como é que se calcula?
o cálculo sempre vai partir dessa questão necessidade e possibilidade. Não é porque tem mais de um filho com mais de uma mulher que vai deixar de pagar pensão ou vai ter uma benesse por isso. Sempre vai se levar a possibilidade daquele pai pagar. Por exemplo, não vai se tirar, vamos considerar a renda de 100% dele, 30% para cada filho, deixa aquele pai com 40% do que ele ganha e se ele não conseguir sobreviver com aqueles 40%. Não é simplesmente fixado um percentual sobre o que as crianças precisam. Se considera um equilíbrio entre a necessidade das crianças e a possibilidade de quem paga. Outro ponto que é bem confuso é a idade, né? Chegou nos 18 anos, vai até os 24 se estiver estudando. Como é que funciona essa questão da idade, doutora? Pronto, a obrigação de prestar alimentos vai até os 18 anos, em regra. A regra inicial é essa, só que assim, não é chegou nos 18 anos, tenho que parar, posso parar de pagar os alimentos. É necessário ingressar com a ação de exoneração desses alimentos. Se você não ingressar com essa ação de exoneração de alimentos, vai continuar existindo ali o dever de pagar alimentos. Passou dos 24, que geralmente é o teto quando o jovem está fazendo uma faculdade, está estudando, e ele não faz essa exoneração, tem que continuar pagando. Persiste a obrigação. Até o momento que não existe uma decisão dizendo que ele não tem mais a obrigação de prestar alimentos, a obrigação de prestar alimentos vai persistir. Agora, esse direito de pensão, ele de fato é só para menores e ex-cônjuges ou pode abranger mais pessoas? Em regra, são para os filhos menores e os filhos maiores incapazes ou que por alguma motivação precisam dessa prestação por parte de quem tem a obrigação. Existe também a possibilidade do ex-companheiro, ex-cônjuge fazer esse pedido e de uma forma assim mais atípica mesmo na nossa sociedade, podem ser feitos pedidos, por exemplo, de pais aos filhos de pensão alimentícia. Ou se estende a outros parentes. É de uma forma mais atípica, mas existe a possibilidade. Existindo as provas, existindo a comprovação da necessidade, da possibilidade, o pedido é possível. Quando começam os atrasos? Porque geralmente a gente diz que depois de 3 meses é que pode ter alguma sanção, mas essa inadimplência, assim, quantos dias? Porque a gente sabe que a necessidade da criança, do menor, não espera 3 meses. Então ele vai precisar comer hoje, vai precisar comer amanhã, tem tudo isso. Como é que a justiça entende? A partir de quando é que essa mãe, geralmente é a mãe, gente, pode acontecer o inverso também, mas na maioria dos casos a gente está falando das mães que entram com esse pedido contra o genitor, existe essa inadimplência. A partir de quantos dias é considerado inadimplente? Existe esse mito de que a gente tem que esperar o atraso de 1, 2, 3 meses para fazer o pedido da execução daquela decisão que determinou, fixou alimentos em favor daquele menor. Só que é um mito, porque a partir do atraso de um dia, do primeiro mês, já é possível fazer o pedido de execução daqueles alimentos, incluindo o pedido de prisão. Mas esse, no caso, é o extremo. O que é que a justiça adota antes? Ou não? Você já, de fato, já pode pedir? Isso já pode pedir. É de acordo com a intenção de quem está ali fazendo a ação de execução de alimentos. Existe o rito da penhora, existe o rito da prisão. A gente tanto pode seguir pelo rito da penhora, que é quando vai atrás do dinheiro, conta bancária, bens, outros meios para tentar saldar aquela dívida, e no rito da prisão a gente já vai para a coerção para tentar que aquela pessoa faça o pagamento da dívida. Em alguns judiciários, os juízes permitem a junção dos dois ritos. A gente entra já com penhora e prisão. Noutros, eles pedem para que escolha um dos ritos para fins de organização processual. Nesse caso de penhora, as contas são bloqueadas? Primeiro é lançada uma pesquisa nas contas para que se verifique o valor que tem lá. Encontrou o valor, porque muitas vezes são lançadas pesquisas e não tem valores, aí não tem sentido bloquear. Entendi. Entendeu? Aí são lançadas pesquisas nas contas, encontrados valores, esses valores são bloqueados. Estou entendendo. Entendeu? Então, olha, não é assim. Mas é rápido, né? De fato, acontece de forma rápida, porque tem uma necessidade menor. Isso. Então, olha, tem que ficar aí bem atento, porque de fato não exime, a gente está falando aqui, reforçando também que pensão alimentícia não é só sobre alimentos, porque o pai acha que é. Muitos genitores acham que está pagando R$300 e aí é para a mãe ir para o salão, é para fazer outras coisas. Existe até alguns vídeos nas redes sociais quando a mãe diz assim, então vamos mudar, né? Aí você fica com a criança e eu pago isso. Nesse caso, a mãe ela também pode ser notificada a pagar essa pensão? Pode sim, pode. Assim, a pensão alimentícia, a gente tem essa visão de que vai cobrar de quem não está com a criança, mas de certa forma os dois estão pagando, porque quem está com a criança está dividindo ali os custos com a pessoa que não está morando de fato com a criança.
Então, gente, só para vocês entenderem, nesse caso aí também vai de quem ganha mais, né? Porque antigamente essa pensão de fato era organizada em relação ao genitor. Nesse caso, se a mãe ela recebe mais, ela também vai pagar mais, é isso? Isso, a gente vai sempre olhar isso, ponderar no caso, buscar o equilíbrio vendo a necessidade e a possibilidade. Necessidade de quem vai receber, possibilidade de quem vai pagar. Inclusive, se inicialmente o pai, vamos colocar o pai como quem está pagando a pensão alimentícia. O pai começou a pagar um valor X, as condições financeiras dele foram alteradas, melhorou o salário, melhorou o cargo. A mãe pode fazer um pedido de revisão da pensão alimentícia para aumentar o valor que ele está pagando a título de alimentos. Bela, obrigada pelas informações. A gente sabe que esse é um tema vasto, né? Que tem muitas perguntas, muitas dúvidas de vocês, mas deu para a gente esclarecer pelo menos as principais. Obrigada, viu? Disponha sempre, Ingrid.